Olá, eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, comente e compartilhe o conteúdo. A minha convidada de hoje é jornalista e especialista em comunicação não violenta. Eu estou falando de Érica Ferraz. Oi, Érica, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Karine, é uma honra estar aqui no espaço para a gente discutir política de todas as formas. Obrigada novamente. Érica, para a gente começar, o que é essa comunicação não violenta? Bem, Karine, de vez em quando vou te chamar de Cacá. Tudo bem? Tudo bem. Bem, para muitas pessoas, a comunicação não violenta é uma técnica, porque ela tem toda um jeito de você praticar a comunicação não violenta. Mas eu digo que a partir do momento que você começa a praticar, muitas pessoas colocam como uma filosofia de vida. Porque muda tanto a sua vida que você passa a incorporar aquilo ali como a melhor forma para você se comunicar. A comunicação faz parte da imagem da pessoa também, não é? Total. Eu costumo dizer, Karine, que as pessoas mais felizes são aquelas que se comunicam melhor. Porque imagina só, eu me comunicando melhor, eu tenho menos conflito, menos agressão. Ou seja, eu vivo mais em paz. Então, já tem estudos mostrando que pessoas que se comunicam melhor são mais felizes. E tem situações, não sei se você já passou por isso, mas de pessoas que você olha e você fala, nossa, mas que elegância. E quando você começa a conversar, o vocabulário, a forma dela se comunicar é totalmente diferente do que a imagem dela reflete. E aí você até se frustra, assim, se decepciona. Acontece muito isso? Acontece. E aí tem uma incongruência. E quando a gente tem uma incongruência, o que vai pesar vai ser aquela forma mais agressiva. Então, olha que interessante. Não adianta nada você falar, tá tudo bem, tá tudo bem. Se eu estou transparecendo para você que eu, pela forma de falar ou pela minha comunicação não verbal, eu não estou bem. Vai ser isso que vai pesar, com certeza. Quais são os pilares dessa comunicação não violenta? Antes dos pilares, eu quero mostrar para o pessoal que está nos assistindo também e quem está só nos ouvindo, vale a pena ir também para o vídeo. 2 convidados que têm a ver com o coração da comunicação, antes da gente chegar nos pilares. O Dr. Marshall Rosenberg, é importante falar, ele é o papa, ele é o pai da comunicação não violenta. É um psicólogo norte-americano e que ele dizia que ele não aprendeu, ele sobreviveu. Karine, imagine, uma pessoa sobreviveu. Ele vivia no bairro, um gueto de Detroit, e que ele diz que ele sobreviveu pela comunicação. Ou seja, imagine apenas com sua forma de falar, você sobreviver à violência de um bairro muito violento. Então, assim, ele dizia que a comunicação não violenta, nós temos as consciências. E como é que eu posso dizer? Os símbolos da comunicação não violenta estão aqui, eu trouxe aqui para vocês hoje. Um é o chacal e o outro é a girafa. Olha que interessante. O chacal é a nossa consciência violenta, invejosa, competitiva, arrogante. E ela existe em todos nós. E de outro lado, nós também temos a girafa. Que eu não sei se vocês sabem, mas a girafa é um mamífero terrestre com maior coração. Então, olha que interessante. Um coração para poder ter compaixão pelos outros, tem um pescoço mais alto para ver além da situação, além do que está acontecendo, e também cascos duros. Para quê? Para ser firme. Comunicação não violenta não é sinônimo, Karine, de você ser bobão. É você ser firme e se posicionar. Então, Marshall diz que nós temos essas 2 consciências. E que muitas vezes, imagina assim, gente, vocês estão no trânsito e alguém corta vocês muitas vezes. Concorda que às vezes aquele chacal vai aparecer, você vai querer xingar, você vai querer ir atrás. É nessa hora que a gente vê assim, olha o meu chacal aí. Então, todos nós temos. O que a gente tem? Não é matar o chacal. O que a gente vai fazer? A gente vai prestar atenção quando esse chacal aparecer, numa raiva, num movimento violento, e prestar atenção nele. Quando a gente presta atenção no que está acontecendo aqui com o nosso chacal, vem a luz. E aí a gente vai falar dos
dos componentes da comunicação não violenta. Mas a gente não mata o chacal. A gente entende por que esse chacal aparece. E entendendo quando ele aparece, a gente se prepara, porque da próxima vez eu vou saber que ele pode aparecer e eu me controlo. Eu faço diferente. Interessante, né? Muito. Então, assim, a gente pode dizer que a comunicação não violenta, ela está relacionada com o emocional? Total, total, Karine, é isso mesmo. Tanto que a gente vai conversar muito, mas a base da comunicação não violenta também é a inteligência emocional. É você se conhecer para você olhar para você próprio e falar, oi, isso não tá legal. Mas por que que isso apareceu? Por que que essa raiva, esse sentimento aqui ruim apareceu em mim? É você jogar luz aí, se entender e fazer diferente. Interessante, né? Super. Quando a gente fala da comunicação não violenta, a gente está excluindo o quê? Xingamentos, Ixi, deboches, ironia. ironias. Fofoca! Olha aí, gente. Fofoca é uma comunicação não violenta. Uma ironia é uma comunicação não violenta. Tudo que não é claro, a gente pode dizer que é uma forma de comunicação, né, violenta. E aí você tinha me perguntado dos 4 componentes. Mas antes dos 4 componentes, é muito importante a base. E a base, Karine, isso, gente, é fundamental. A base da comunicação não violenta é a intenção. Então, eu vou para um diálogo aqui com a Karine. E eu quero negociar algo, ou eu quero trazer à tona, né, algo do nosso trabalho. O que vai acontecer? Eu tenho que ir com o interesse de ter uma comunicação boa para mim, mas eu também quero que a Karine saia bem desse diálogo. Então, a intenção é fundamental. Porque se eu vou para uma comunicação querendo só eu ganhar, isso não é comunicação não violenta. Isso é outro tipo de comunicação. Então, a comunicação não violenta, que eu gosto de chamar, Karine, de comunicação positiva, depois eu posso explicar por quê, ela é o quê? É o ganha-ganha. Você ganha e eu também ganho. É esse diálogo. Érica, por que você decidiu estudar esse tema? Ah, aí vem uma coisa. Até me emociono, porque, olha só, imagina, eu sou jornalista, comunicóloga, anos e anos trabalhando com comunicação, mas meu filho chegando à adolescência, o diálogo não estava acontecendo lá em casa, Karine. Estava difícil e eu vi que eu ia talvez perder esse filho em termos de convívio e diálogo. E me chegou às mãos os conteúdos, os cursos de comunicação não violenta. E me abriu o mundo. Me abriu realmente o mundo. Eu comecei devagarzinho a praticar, a entender e vi como hoje o meu relacionamento com meu filho é muito melhor. Tem diálogo, tem apoio. Então, assim, eu me emociono porque eu gosto de falar que, gente, todo mundo pode ter uma comunicação melhor. E aí isso vale para nossa casa, isso vale para o nosso ambiente de trabalho, isso vale para a política, isso vale para qualquer um, Karine. Você ensina, né, muitos políticos a se comunicarem, a ter essa comunicação não violenta, você realiza media training. Como é que é esse trabalho com os políticos? Quando você fala que o que é a comunicação não violenta, como eles devem se portar, né? Pode-se dizer assim. Como é que é essa receptividade? É muito interessante porque tem umas 2 semanas, né, que eu fiz um treinamento muito, muito forte para justamente uma pessoa ir para uma audiência na Câmara dos Deputados. E a pessoa até chegou e falou assim, mas eu não vou levar desaforo para cá. E se vier algum parlamentar, eu vou Rebater. E aí, o questionamento é, você quer ser conhecido pelo seu conteúdo ou você quer ser conhecido porque bateu boca com um parlamentar? Então, é isso que eu coloco para os políticos. Você quer ser conhecido como? E a sua comunicação é sua marca registrada. E é um argumento super inteligente para aquele político que de fato consegue compreender, né? Falando exatamente do cenário político, hoje o que a gente vê, se a gente tomar aqui agora como exemplo o Congresso, as CPIs, as audiências públicas, as reuniões normais das comissões permanentes. A maior característica dessas reuniões é o bate-boca.
Infelizmente, não é um debate saudável, né? Imagina as nossas crianças assistindo e aí aquilo vira um exemplo. Se os meus chefes maiores da política, eles estão fazendo isso, imagina o que eu posso fazer na escola. Então, isso é um exemplo muito preocupante para a nossa juventude, nossas crianças, é o que eu penso. Então, assim, claro, é uma decisão, porque qual o tipo de comunicação que eu quero ter, né? Bate-boca ou eu quero realmente fazer um debate sobre políticas públicas, sobre a melhoria do meu país? Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que alguém tem que parar. Então, os políticos, a gente consegue ver isso, algumas características em uns e outros, mas tem muita gente que gosta e encontra palanque para aquilo, porque muita gente da sociedade também gosta. O público gosta disso. Da audiência, Da audiência. Então, é uma coisa alimentando a outra. Mas sempre é possível que uma dessas partes, parando, a gente consiga diminuir essas cenas que a gente tem visto. Como é que a gente melhora esse cenário político de debates? Bem, existem hoje, né, Karina, a gente estava conversando aqui antes, você mesmo me falando de projetos de lei que falam da educação. Colocar a comunicação, por exemplo, não violenta nas escolas. Excelente, é meu sonho. Por quê? Quando a gente vê crianças fazendo bullying, né, atacando outras crianças, já desde cedo, que jovens nós vamos ter, que políticos teremos no futuro. Então, sem dúvida, ter uma comunicação não violenta desde a escola é fantástico. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, na Dinamarca, muitas escolas já estavam ensinando empatia nas escolas. Será que nós sabemos do que é empatia? E aí é para outra conversa, mas eu te falo, quando eu comecei a estudar empatia na comunicação não violenta, eu descobri que eu era tudo menos empática. Sério? Sério. Depois a gente conversa sobre isso. Preciso saber o significado de empatia. Não, e o mais forte, não é nem o significado, é a gente praticar. E eu falei, caramba, não sou empática. Aí eu falei, vamos lá. Eu me considero uma pessoa empática, só que agora você me assustou, eu preciso mais dessa definição. E é muito interessante a gente colocar isso na escola. Ok, aí por quê? Se eu coloco na escola, nós estaremos desenvolvendo crianças, adolescentes, futuros políticos com uma outra mentalidade e com uma comunicação muito mais leve, assertiva e positiva. Quando a gente fala de homens adultos, de seres humanos que já, né, têm uma história, e todos nós temos uma história, e a comunicação violenta respeita muito isso, como você me falou. Comunicação violenta tem a ver com inteligência emocional, mas cada um foi criado de um jeito. Então nós temos nossas dores, nós temos nossas necessidades, nós temos nossos sentimentos. Então é por isso, quando a gente não olha para isso, Karine, nós criamos seres com muita raiva, com muita violência, explodindo no trânsito, explodindo na Câmara, no Senado, com armas. Por quê? Porque a gente não se olha. Você acha que esse cenário político, ele é reflexo da nossa sociedade? Total. Da comunicação atual da nossa sociedade? Total. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas surtando no trânsito e saltando uma arma, porque ela foi contrariada. Torcedores vão para um jogo de futebol em que deveria ser algo maravilhoso. E, de repente, o time perdeu. E aí eu fico com raiva e saio atirando garrafa nas pessoas. Que sociedade é essa que nós estamos criando, em que as pessoas não conseguem ouvir o não ou o diferente? Que as pessoas não conseguem respeitar a outra pessoa. Então, o meu time ganhou. Poxa, legal, o meu não ganhou. Então, aí o meu não ganhou, eu ataco os jogadores, eu mato as pessoas. Então, imagina, um simples esporte que era para a gente ter felicidade, tranquilidade, se divertir. A gente agora está indo ou armado ou... Então, olha só a situação que nós estamos. Eu fiz uma pesquisa no site da Câmara e no site do Senado para saber se existia algum projeto de lei relacionado à comunicação não violenta. Eu encontrei o tema, mas sempre ligado à educação. Nada ligado, óbvio, ao cenário político.
né? Então, pelo que você está comentando, está contando pra gente, de fato é importante começar essa comunicação não violenta pela educação. Sim. Porque aí ela vai refletir no futuro, num cenário político, em outros tipos de cenário. É isso? Isso. E como é que a gente resolve hoje, né? Se a gente colocar uma comunicação, por exemplo, não violenta nas escolas, de uma forma lúdica, de uma forma em que as crianças brinquem e respeitem as outras, excelente. Vamos construir aí futuros políticos bem resolvidos, digamos assim. Mas hoje Perfeito. temos que pensar nos que estão aí. E aí é aquela coisa. Que tipo de parlamentar eu vou votar? Vamos prestar atenção, a gente está no ano de eleições, não aqui em Brasília, mas no resto do país. Qual o tipo de comunicação que o meu parlamentar tem? É violenta? Aquilo traz algo positivo para a minha vida? Será que eu posso escolher alguém com uma comunicação mais positiva, mais equilibrada? Porque eu quero ter uma sociedade mais equilibrada? São questionamentos que a gente tem que fazer. Claro. Né? Quem eu busco para ser meu representante? Eu quero ter quebra-pau na Câmara? Ou eu quero ter pessoas que realmente... Porque é muita energia gasta, Karine. A gente gasta muita energia brigando. E tem estudos de cientistas políticos falando que quanto mais a gente está nessa polaridade e discute, a gente perde energia com o que mais é importante. Justamente com políticas públicas que nós precisamos implementar. Exatamente. Então, enquanto a gente ficar nessa polaridade, e aí eu falo assim, os adultos, né, os políticos, eles têm que se resolver. Buscar de uma forma diferente. Uns querem, outros não. Né? E nós, como eleitores, é que temos que fazer aí também a diferença. Com certeza. Né? Você pode citar exemplos de políticos que utilizam essa comunicação não violenta? Ó, temos vários, né? Não quero ser... Vou esquecer vários aqui, mas... É só para exemplificar, para a gente ter em mente, né, o que é aquele político que pratica a comunicação não violenta. Por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Eu trabalhei até como jornalista na época, e ele era um negociador, um bom negociador. Né? Falava com a oposição, falava com todos os lados, de uma forma muito elegante. Então, eu lembro dele, né? E atualmente, eu também, uma mulher, a Tabata Amaral, tem uma comunicação, é uma parlamentar muito jovem, que enfrenta preconceitos por ser mulher e muito jovem. Que é muito atacada pela oposição. Muito, e ela tem, sim, uma comunicação firme, assertiva, mas é positiva, não é violenta. Então, eu gosto de citar, né, um político que já não está já tanto na ativa, mas o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a Tabata, que hoje é candidata à Prefeitura de São Paulo. E de gerações diferentes, bem diferentes. Né? Então, assim, é possível, sim. E antigamente a gente via, por exemplo, aqui em Brasília, no antigo restaurante Piantella, que era um ícone aqui na capital, nós víamos muitas vezes à noite, quando a gente ia cobrir, né, políticos de todos os partidos juntos, conversando e tendo um bom relacionamento. Hoje a gente não vê muito isso. Claro que existe, mas a gente precisa cultivar mais isso. Você é diferente de mim, mas eu te respeito. Eu quero te ouvir. Eu quero entender o seu ponto de vista. Aí eu volto, Karine, para o que você me perguntou. Qual é a base? A gente falou da intenção. A gente fala também da expressão honesta, que são os pilares. São 2 pilares. Expressão honesta e escuta empática. Eu só posso ter uma comunicação positiva se eu escuto o outro. Então, olha só, temos os pilares e nós temos os 4 componentes que você me falou. Olha que interessante, a gente observa e não julga. O que acontece hoje? Aí você vai entender por que é totalmente ligado com a inteligência emocional. Quando nós julgamos, Karine, quanto mais adjetivos pesados a gente coloca, mais sentimentos ruins me provocam. Então, vamos fazer um exemplo aqui para o pessoal de casa entender.
Se eu chego e falo assim, nossa, você nunca me entrega esse relatório no dia, você é muito relapso. Imagina, eu estou falando isso, você nunca entrega e você é relapso. Isso é um julgamento bem forte. Agora, se eu vir e falo o seguinte, fulano, essas 2 últimas semanas você não me entregou o relatório no dia e eu preciso realmente desse relatório para continuar o meu trabalho. O que eu estou fazendo? Eu estou observando. Você não me entregou nos 2 dias e eu preciso daquilo para fazer o meu trabalho. Então, eu não coloquei nunca e eu não te coloquei como relapso. Olha a diferença do sentimento que isso provoca. É muito mais neutro quando eu observo. Então, o nosso exercício aqui, Karine, é o seguinte: tem alguém fazendo algo que eu não gosto. Eu observo. E se vierem os adjetivos, os julgamentos, aí eu tenho que ter um distanciamento emocional para voltar para a observação. Por quê? Quanto menos sentimentos pesados, mais leve eu fico como resultado da minha comunicação. Então, quando a gente está em casa, marido, vamos supor, o marido não lavou a vasilha no final de semana. Aí você fala, meu bem, você não lavou a vasilha como combinado. Isso é uma observação. Fulano, você nunca faz o que a gente combina. Você realmente não cumpre nada. Olha só a carga. Quando eu tiro essa carga, os meus sentimentos ficam mais leves. E aí há outro ponto. Então, eu observo o que aconteceu, vejo quais os sentimentos que me provocaram. Aí é importantíssimo, Karine, a gente esconde os sentimentos. Então, o que acontece? Nós somos uma sociedade que foi ensinada Nós somos uma sociedade ensinada a esconder os sentimentos, a ser forte. Todo mundo, né? Eu tive pai que falava, engole o choro, menino. Quem já não teve isso? Ou, menino não chora. Caramba, menino chora sim. Homem chora sim. Se eu começo a engolir os meus sentimentos, a não expressá-los, para onde que esses sentimentos vão? Para doença, para raivas, explosões e surtos. E é o que a gente está vendo. Uma sociedade que não vê os seus sentimentos é uma sociedade doente. E aí, o que a gente faz? Eu observo, vejo aquele sentimento. E atrás desse sentimento, Cacá, tem uma necessidade, atendida ou não. Quando eu estou feliz, quando eu estou satisfeito, as necessidades estão atendidas. Quando vem um sentimento, algo aconteceu e você não gostou, tem uma necessidade não atendida. Aí é que está o pulo do gato. A gente vai investigar qual é a necessidade não atendida. Aí eu olho para mim e vejo, poxa vida, eu pedi o relatório, não foi atendido. Fiquei frustrado, fiquei chateado, é o sentimento. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade de ordem, porque eu tenho uma necessidade de respeito, eu tenho uma necessidade de cumprimento da palavra. Olha só eu fechando esse círculo. Então, quando eu vejo, eu tenho essa necessidade. Então, eu fiquei chateada com a pessoa que não entregou o relatório. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade que não foi atendida. Talvez outra pessoa não ficasse tão irritada. Olha que interessante. Tá conseguindo? Sim, sim. E aí, o que acontece? Quando eu vejo aquilo, eu falo, é minha responsabilidade. Isso tem a ver com a minha criação, isso tem a ver com a minha história. Porque a Karine talvez teria outra reação. O Marcos teria outra reação. Nós não somos iguais, somos diferentes. Então, cada um tem uma necessidade que tem a ver com a sua história, com a sua vida, com a sua criação, com seus amigos. Então, nós somos diferentes. E aí eu começo a entender, e aí o último ponto, né, o quarto componente da comunicação não violenta, porque você observa, vê o seu sentimento, vê o que está por detrás do seu sentimento, que é necessidade, e você faz um pedido. Aí você vira e fala assim, poxa, o que eu posso... vamos conversar para você me entregar esse relatório
no tempo, o que você está precisando? Eu queria te ouvir, porque para mim é muito importante a ordem aqui, respeitar os prazos. Aí você pede para a pessoa, faz um pedido. E aí, Karine, tem o pulo do gato aí. E você pode ouvir um não. Pode. E o que da nossa sociedade está acontecendo? A gente não gosta de ouvir não. E muitas vezes não, aí eu viro um monstrinho, né? Eu tive o meu jogo, o jogo de futebol que eu perdi, eu viro um monstrinho, porque a minha necessidade não foi atendida. Faz parte. Aí a gente começa a perguntar para o outro, por que ele não me entregou o relatório? O que acontece? O que eu posso fazer para entender você também? Então, é uma via dupla. Não sei se eu me estendi muito Sim, aqui. não. Então, Sabe de quem eu lembrei? Observa, vê o sentimento que está por detrás daquela situação, vê o que está por detrás do sentimento. É uma necessidade não atendida. E faz um pedido. E aí começa a perguntar para o outro também. Qual o sentimento dele quando eu faço o pedido? Qual a necessidade dele que está sendo atendida por ele não me entregar o relatório, entende? Então você vai se preocupando com você, mas se preocupando também com o outro. Com o próximo. Essa é a empatia que você estava falando. Mas não é só isso. A gente pode, se você quiser, a gente fala de empatia, sim. Quero, mas antes eu quero falar o seguinte. Eu me lembrei da ex-senadora Heloísa Helena, que ela tem uma comunicação não violenta. Porque a forma é tudo. Quando eu saio gritando, quando eu saio, muitas vezes, querendo algo, mas com uma forma violenta, você acaba sendo violento. Porque você está provocando no outro sentimentos não bons. Então, assim, não tem jeito da gente falar de outra forma? Não tem jeito de eu olhar e falar o seguinte, olha, eu tenho esse projeto de lei, eu sei que o senhor tem, eu quero ouvir o senhor, mas vamos discutir aqui essa situação? Discutir não, vamos debater essa situação? Vamos discutir no bom sentido, né? Mas assim, você tem formas e formas de falar. Você mesmo falou, Érica, a forma é tudo, é tudo. Não adianta eu estar querendo ser boazinha e gritando. E aí, quando a gente fala da questão emocional, eu lembro de uma entrevista dela, os mais novos talvez não a conheçam, né? Mas eu lembro de uma entrevista dela, ela falando que ela saía da tribuna muitas vezes e ia vomitar, ia pro banheiro vomitar, de tanta raiva que ela ficava. Bem total. Você sabe por quê? O que acontece? Olha só o que acontece. Explica pra gente. Quando a gente, isso é neurociência, tá? Quando a gente tem um pensamento, acontece alguma coisa, automaticamente o nosso cérebro pensa. Quando a gente pensa algo que não é bom, vem o sentimento que não é bom. Por isso que a observação ajuda a frear esse pensamento. Se vem algo ruim para você e você fala assim, opa, deixa eu pensar aqui. Tira os adjetivos, tira a carga e deixa só o fato. Mas quando você alimenta aquilo com, no caso dela, vamos supor, fui para a tribuna, estou com raiva, estou alimentando pensamento e sentimentos ruins. Muitas pessoas têm o que é chamado de respondentes emocionais. Então, por exemplo, se alguém tem medo de falar em público, ele começa a pensar que ele não é bom, que ele vai ser julgado, que, ai meu Deus, ou então, o jornalista, essa coisa. E aí você começa a tremer, você começa a ter dor de barriga, você não dorme. No caso dela, o que acontecia? A raiva, ela vomitava. Ela tinha um respondente emocional. Provavelmente, depois, o comportamento dela não era bom, ela devia ter muita energia gasta. E um resultado não muito bom também. A comunicação não violenta é questão de gênero? Ou não tem nada a ver? Não. Homens praticam mais a comunicação não violenta, mulheres praticam mais, menos? Nós temos violência e positividade nos dois. E eu digo, por exemplo, meu marido, ele muitas vezes me lembra, ele me puxa, ele tem uma comunicação hiper positiva. Então não tem disso. Não tem mesmo. É uma questão de você querer e praticar. E é prática, Karine. Quem está em casa, gente, não desista. Porque você, quanto mais você praticar, mais você vai prestar atenção em você e vai lembrar de fazer esse distanciamento emocional, ter uma inteligência emocional mais fortalecida
e saber que tudo que acontece com você é de sua responsabilidade. Então, essa comunicação é um reforço do positivo. Não necessariamente? Não, porque você tem problemas na sua vida. É a forma como você lida com as situações e a forma como você expressa. Então, como eu estou expressando o que está acontecendo comigo? Muitas vezes está acontecendo algo muito difícil, algo muito ruim. Mas como é que eu expresso? Eu expresso violentamente? Cuspindo raiva nas pessoas? Ou eu consigo ver que aquilo ali tem a ver comigo? Então, assim, é uma autorresponsabilidade muito grande. E é um conhecimento, né? Você vai se conhecendo e vai melhorando. Então, assim, um político que queira mudar a comunicação dele, ele pode a qualquer momento. Dizer, eu quero ter uma comunicação, mas essa comunicação não está me servindo mais. Eu quero ser diferente. Ele pode, com certeza. E vai ser um político excelente, como nós já tivemos vários grandes negociadores. E agora, Karine, é muito interessante que às vezes as pessoas acham que a comunicação não violenta, por esse nome, é uma coisa assim, né, não vou xingar, vou ser paz e amor. E não é isso. Olha que interessante. Quando eu comecei a aprofundar, eu descobri que o Departamento de Direito de Harvard, ele trabalha com cursos de negociação. E os cursos são baseados em comunicação não violenta, a base. Então você vê, eu fiz um curso no MIT, né, Massachusetts Institute of Technology em Boston, e que é sobre negociação. E um dos pilares dos bons negociadores é a comunicação não violenta. Aí eu pergunto, estamos tendo bons negociadores na Câmara, no nosso Senado, nos nossos governos? Porque você tem, claro, tem toda uma técnica de negociação. No nosso mundo estamos em 2 guerras. Não estamos conseguindo resolver as guerras. Quero ler uma matéria para você que eu vi hoje. Deputada do PT mostra a língua para colega do PL em sessão na Câmara. A deputada fez um gesto para um outro deputado, o que ocorreu no calor do momento da discussão sobre o projeto de lei do aborto. Aí ela fala que ela ficou nervosa, enfim, e aí mostrou a língua para o deputado e o deputado vai entrar com uma representação no Conselho de Ética. Como é que a gente resolve esse caso? Como é que a gente ensina os dois? É aquilo que a gente começou na nossa conversa, né? Como é que você quer ser conhecido? Pelo debate que você coloca ou pela língua que você dá? Ou o bate-boca, né? Então, assim, talvez foi a forma que ela encontrou ali de não xingar, de não ter algo, né? Mas o outro se sentiu ofendido, vai entrar. Então, acho que é um passo atrás. Eu consigo me controlar com o meu pensamento que está turbinando e enchendo aqui de julgamento com relação àquele outro parlamentar? Essa é a inteligência emocional. Então, precisamos ter mais inteligência emocional? Todos nós? E é que nem ginástica. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Quanto menos eu pratico, qualquer coisinha vai me irritar, qualquer coisinha eu vou explodir. Então, essa sociedade a gente está vendo, sociedade que está explodindo a toda hora. E a gente tem um componente hoje que são as redes sociais, né? Também a gente tem que pensar nisso. Às vezes as pessoas fazem esse tipo de coisa para chamar a atenção mesmo, para ganhar audiência. A deputada se explica que foi no calor do momento mesmo. Que bom que ela teve essa reação da língua, né? Outros têm a reação da porrada, do embate físico, vamos dizer assim. Eu vejo assim, que o logaritmo, ele alimenta essa violência. Ele alimenta a fofoca. Então, em algum momento, nós que assistimos e gostamos, também temos que ver. Isso aqui está fazendo bem para a minha vida? Isso aqui é útil, bom, correto? Ou não? Vou perder meu tempo? Porque o logaritmo está aí. E ele vai continuar aparecendo para você quanto mais você olhar. Então, olha a responsabilidade que todos temos. E a internet está cheia de comunicação violenta, né? Você tem os haters que saem atacando as pessoas gratuitamente. Sim. Acho que a gente tem dois pontos. A questão da lei, que você
tem a lei aí para recorrer para o tipo de violência e você não cair nela. Tem uma frase que eu guardei para o final, mas eu vou falar agora, gente, que é de Gandhi. Gandhi falava o seguinte: olho por olho e o mundo acabará cego. Forte, né? Olho por Muito. olho e o mundo acabará cego. Então, assim, se você faz, eu vou lá e desconto, e aí a gente vai virar numa barbárie. Cada um querendo, né, descontar no outro algo. E aí vira guerra, né? E aí? E as pessoas querem combater a guerra com outra guerra. E como é que vai ser isso com as nossas crianças? Não seria óbvio que seria com a paz? A gente combate a guerra com a Alguém paz? tem que parar. Então, aí é o meu questionamento que eu levo para as pessoas que estão nos ouvindo. Né? Com inteligência emocional, com a técnica, se quiser, não como filosofia, mas como técnica. Eu quero ter uma comunicação melhor na minha casa, no meu trabalho, com os meus colaboradores. Grandes líderes têm que ter uma comunicação positiva, porque essa liderança, senão, vira tóxica. Quantos ambientes de trabalho a gente vê tóxicos? Por causa da comunicação. E quanto a gente perde de dinheiro, PIB, porque tem estudos mostrando, se não me engano, foi há pouco tempo na Forbes ou na The Economist, em que mostrava que funcionários felizes com uma boa comunicação produzem mais. E se eu produzo mais, a minha empresa vai melhor. E empresas em que eu não produzo bem, os empregados ficam doentes, toda hora tem alguém faltando e eu não consigo tocar. Será que a gente não pode melhorar com uma comunicação positiva? Com certeza. Me conta a questão da empatia. Conta pra gente, fiquei com essa pulga aqui. Pois é. Conta pra gente o que é empatia. Eu contei para você, né, que um dos 2 pilares, que é a expressão honesta, você realmente falar o que você está sentindo e faz parte, e a outra é a escuta empática. Então, quando eu estava estudando a comunicação não violenta, e quase tive eu falei, caramba, não sou nada. Não sou empática, achava que eu era. A gente acha que é se colocar no lugar do outro. E faz parte. Ok, se colocar no lugar do outro. Mas é mais, Cacá. É a gente entender, compreender o que o outro sente. Como assim, Érica? Eu vou dar uns exemplos aqui do que não é empatia. Aí você vai morrer de rir, porque muitas pessoas vão falar, eita, sou eu. Uma, por exemplo, é quando você... a pessoa está lá falando da sua dor. Ah, eu tô aqui, aconteceu isso comigo, não tô bem, né? Na minha casa, no meu trabalho. Ah, comigo é pior. Comigo também, eu sei o que você está passando, mas comigo você compete com a dor do outro. Então você vai lá e coloca a sua. O outro está falando da dele, você vai lá e fala, ah, mas comigo aconteceu. Eu sei o que é isso. Você está achando que está sendo empático. Eu sei o que você está fazendo. Não. Ou você chega e dá conselhos. Aí você fala, como assim, Érica? A outra pessoa está falando da dor e você fala, olha, mas da próxima vez, faça isso, que vai ser melhor. Isso não é empatia, isso é aconselhamento. Outra coisa interessante é quando você chega e... Falei do aconselhamento, falei de você Deixar o seu problema pior do que o outro, ou então você é que nem repórter, sai perguntando, a pessoa está falando da dor dela, ah, é? Nossa, quando aconteceu? Como foi? Meu Deus, né? Você acha que você está abafando, e não é isso. Fazer perguntas sobre o que aconteceu não é empatia. E aí, como é que a gente é empático, Érica? A gente tem que fazer perguntas, aí olha que interessante, perguntas para entender o que a pessoa está sentindo. Então, você vai perguntar o seguinte, nossa, Karine, você está sentindo isso porque determinada coisa era importante para você? A consideração do outro era importante? Ou então você vira e fala, deixa a pessoa falar. E você ouve. A escuta empática é isso, é você escutar e você olhar para ela nos olhos. É você balançar a cabeça, é você perguntar, nossa, essa dor sua é porque você tinha o respeito, né? E você se sentiu desrespeitada? Aí a pessoa vai falar,
Sim. Ou a pessoa vai falar, não foi isso não, foi por isso, isso, isso. Quanto mais a pessoa vai falando como ela se sente e o que era importante para ela vai se esvaziando da dor. Aí você pergunta assim: quando que eu vou saber que eu fui empático? A pessoa vai parar de falar. É como se esvaziasse a dor dela. Forte, né? Muito. Eu vou rever as minhas, o meu comportamento, Porque o que as minhas acontece? ações. Às vezes a gente está lá, a pessoa, né, chegou atrasada, tá aflita, e você fala: nossa, aconteceu alguma coisa, posso te ajudar? Escute o outro. E Érica, pergunte. tem político empático? Ah, tem. Mas a gente não pode achar, tem político empático. A questão é que a gente não pode ser só empático com quem a gente concorda. Aí é fácil, né, Karine? Porque eu sou empático com você, a gente tem as mesmas opiniões. Mas será que eu consigo ser empático quando eu discordo de alguém? Agora, o político, ele é empático quando ele escuta e ele faz, ele resolve? Ou só quando ele escuta, ele já está sendo empático? Não, a empatia é você fazer com que o outro expresse a sua dor. É isso. Ok. Não precisa fazer outra Realizar. coisa. Ok. Fazer outra coisa. Tá? Fazer outra coisa. Mas é interessante, né? Porque eu achava que talvez eu era muito, aconselhava, falava da minha experiência para Sou o essa. outro. E aí eu falei, eita, fica quieta. E é muito interessante, porque eu brinco, né? A comunicação não violenta, ela tem a escuta muito forte. Então, para que a gente tem uma boca e dois ouvidos? A gente tem que ficar lembrando disso. E a gente não escuta. É uma coisa interessante que a gente estava conversando antes, que você falou, a diferença de uma comunicação. A gente fala. E a gente tem que escutar também. E isso é a base. Tem coisas que são óbvias, mas que a gente não registra, não traz para si, né? Sim. Você quer falar alguma coisa dos livros? Eu trouxe aqui a base da comunicação não violenta, se alguém quiser começar, que é interessantíssimo, que é o livro Quem quiser estudar mais sobre o Ó, assunto, tá todo né? marcadinho, gente, porque eu estudo assim. Você é Que dessas. é o Comunicação Não Violenta. Só isso, o nome do livro, do Marshall Rosenberg, então, número 1. Mas tem outros interessantes e fáceis, como A Linguagem da Girafa. Tem vários outros de Marshall, né? Que é o papa aí da comunicação não violenta. Este daqui é interessantíssimo, é de um professor do MIT. Teoria U, é um livro mais denso, mas tem tudo a ver com políticas públicas, Karine. E ele diz que nós esgotamos o modelo da forma como a gente faz hoje política e políticas públicas. E que a gente precisa justamente ir para o campo de uma escuta generativa. O que é isso? Tá? Quando a gente escuta para criar juntos algo que todo mundo colabore. Porque hoje a maioria das pessoas, elas escutam para responder. Aí você fala, eita, Érica, mas eu escuto para responder. Mas não é isso. Será que eu escuto para compreender o ponto de vista do outro? Será que eu estou aberto para isso? Mas então, no caso das políticas públicas, é uma escuta para gerar resultados. Isso. E ele fala, aqui é um livro para gestores públicos que queiram fazer diferente e é uma visão futurística de como o modelo atual ele está esgotado e por isso assim é a comunicação não violenta na prática, tá? E o outro que é de Harvard, dos professores de Harvard, que é sobre negociação, se o pessoal quiser, é fantástico. Como chegar ao sim. É fantástico, é um livro fácil de ler. Como negociar acordos sem fazer concessões. Fazer concessões. Como negociar e como chegar ao sim. Então, todo mundo quer chegar ao sim. Os políticos querem ser bons negociadores, né? Mas a gente precisa... Aí é outra coisa interessante. A gente não precisa quebrar pontes. Para ser um bom político, um bom negociador, você não pode quebrar as pontes. Porque você nunca sabe o dia de amanhã. E se você precisar daquela ponte para voltar? E você quebrou. Quando eu falo de pontes, são você brigar tanto que você quebrou ali o seu contato.
Então, esse é um livro muito interessante, tem vários outros. Esse é de Harvard mesmo. Então, vale muito a pena para quem quer também expandir a ideia de comunicação não violenta para políticas públicas, para negociação, para qualquer coisa. Aprender um pouco mais da teoria da comunicação não violenta, é isso. É prática, viu, Karine? Prática também. Não, total. Porque, assim, a comunicação violenta, a teoria, ela só serve se você praticar. Que nem eu falei, eu consegui ver com meu filho. Aqui a questão da negociação, imagina, a prática no dia a dia. Quando você está na Câmara, no Senado, nas câmaras municipais, você está negociando o tempo inteiro. Nós negociamos o tempo inteiro. Né? Desde negociar o aumento de salário, mas negociar a votação de um projeto de lei, colocar emendas, tirar emendas, eu preciso ser um bom negociador, eu preciso escutar o outro. E aqui você tem dicas fantásticas que tem a ver com comunicação não violenta e de negociação. Que livro de literatura você indicaria para as mulheres? Toda mulher precisa ler. E pode ser relacionado à comunicação não violenta. Toda mulher precisa ler? Tem uma biografia que eu li no meu clube do livro, de Simone de Beauvoir, que é o último, que é muito interessante. E tem um outro que eu acabei de ler, que é sobre, também conta a biografia de uma grande mulher, que é a Marie Curie, que é uma química, que foi a única mulher que ganhou até hoje 2 prêmios Nobel. E que é a ridícula, eu não sei se você conhece, Karine, a ridícula história, a ridícula ideia de não te ver mais. Da Rosa Monteiro. Da Rosa Monteiro. É muito interessante, vale muito a pena para nós mulheres. Que mensagem você deixa para as mulheres? Olha, não só para as mulheres, mas para as mães que vão criar os nossos futuros políticos, para os homens também, para os políticos do Brasil. A frase gigante: olho por olho e o mundo acabará cego. É isso que a gente quer? Profundo. Obrigada, merece muita reflexão. Com certeza, Karine, Érica, obrigada. mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Volte sempre. Obrigada a você por esse espaço e que nós tenhamos uma comunicação positiva para a gente ser mais feliz e ter um país mais leve, né, para a nossa população, para os nossos jovens. É o que a gente espera. Obrigada. Eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve, deixa o seu like, comente e compartilhe o conteúdo. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.